Eu venho à tribuna nesse momento para tratar de uma questão que diz respeito às mulheres, sobretudo à posição das mulheres na sociedade brasileira e do mundo inteiro. E antes de iniciar meu pronunciamento, senhor presidente, eu quero fazer aqui um agradecimento extremamente sensibilizado a cada senador, principalmente, a cada partido político que na na terça-feira passada, garantiu a aprovação por 65 votos a favor da emenda constitucional, senhor presidente, de lavra da bancada feminina do Congresso Nacional. Emenda constitucional que muda a cota de gênero no Parlamento brasileiro, pois estamos, a partir de uma negociação, trocando uma cota permanente de 30% de candidaturas de gênero, senador Paim, para uma cota provisória, porque ela tem período para acabar, de vagas no Parlamento. É certo que está muito aquém daquilo que queríamos inicialmente, porque o projeto que apresentamos era para alcançarmos, num espaço de tempo determinado, a equidade da participação no Parlamento, a equidade de gênero, começando com 30%. Mas, infelizmente, não tendo conseguido, nós não conseguimos formar uma maioria aqui no Parlamento brasileiro para que aquela proposta, senador Paim, fosse aprovada. E decidimos, então, partir para a negociação. E negociamos o que foi possível. E o que foi possível é que haverá a garantia, de acordo com a proposta aprovada em primeiro turno essa semana, e em breve votaremos no segundo turno, quando a partir daí a proposta será encaminhada à Câmara dos Deputados. Deveremos começar nas próximas eleições com uma cota não mais de candidaturas, mas de cadeiras em todos os parlamentos do país, Câmara de Vereadores, Assembleias e Câmara Federal, de 10%, na segunda eleição 12% e na terceira eleição 13%. A gente acredita, pelos estudos e projeções feitas, que os 10% iniciais devam chegar muito próximo da casa dos 20%. E que nesses 3 períodos eleitorais vindouros, possamos garantir uma mudança que para nós é a mais importante, que é a mudança cultural dos partidos políticos, porque de nada nos adianta, de nada tem ajudado as mulheres o fato de termos uma lei já há 20 anos que garante uma cota de 30% de candidatas mulheres. De nada adianta, senador Paim, a mulher ser candidata e não ter acesso ao fundo partidário, não ter acesso ao tempo de rádio, ao tempo de televisão, a absolutamente nada. Então, o que a gente quer, o objetivo que nós queremos é exatamente mostrar que nós não somos melhores do que os homens, mas somos tão capazes quanto eles e não admitimos ser consideradas inferiores aos homens, senhor presidente. Então, esse é o nosso objetivo e vem essa tribuna para fazer um pronunciamento, porque no dia de ontem, 26 de agosto, é a data, senhor presidente, em que diversas sociedades celebram o Dia Internacional da Igualdade de Gênero, que, aliás, na mesma data, os revolucionários franceses, senador Paim, publicaram em 1789 a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que até hoje jaz no cerne de todas as modernas constituições do Ocidente. Na França revolucionária de então, o desejo irrefreável de liberdade, igualdade e fraternidade do terceiro Estado não redundou na justiça entre gêneros. E por 2 séculos mais, gerações de mulheres se viram na contingência de suportar as iniquidades de um mundo organizado de homem para homem, ou seja, um mundo feito pelos homens para os homens. Eis porque, enquanto a esfera pública, política, manteve-se no âmbito
exclusivamente masculino, às mulheres restou o mundo degredo da vida privada, o silente cuidado com o lar e com as exigências da prole, naturalizada a subserviência da condição feminina, ideais de conteúdo sutilmente discriminatório reforçaram a concepção atrasada da superioridade masculina, como quando dizem, entre aspas, o mundo é a casa do homem, a casa é o mundo da mulher, fecha aspas. Vou ler novamente, senhor presidente, essa frase entre aspas, porque é isso que no subconsciente, mas muitas vezes no consciente também, perdura na sociedade do nosso país e do mundo inteiro. O mundo é a casa do homem, a casa é o mundo da mulher. Ou outra frase simbólica e que revela a realidade a que estão sujeitas e submetidas as mulheres. Por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Ainda há muitas pessoas, senador Dalírio, que dizem exatamente isso. Por trás de um grande homem, há uma grande mulher. Nós preferimos dizer, ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Senhores senadores, a lenta maturação da consciência humana, por conta de um debate ininterrupto entre os cidadãos do presente e as gerações que nos precedem, acabou por plasmar uma nova consciência acerca do papel da mulher em um mundo ainda por se construir. Como em todo o processo dialógico e dialético, notamos a disparidade de opiniões e de vontades, regressivas e progressivas, bem como a intercorrência de previsíveis retrocessos, por vezes manifestados na exacerbação da violência endereçada a essa nova mulher. Não há transição fácil, senador Paim, no que tange também e principalmente aos costumes e à cultura, porém é notável a relevância das transformações experimentadas pelos brasileiros e pela maioria dos cidadãos em todos os continentes. No plano da narrativa, por imagens e sons das últimas décadas, poderíamos evocar um sem números de marcos ilustrativos da referida transição histórica em termos democráticos. Ao longo deste meu brevíssimo pronunciamento, senhor presidente, contudo, eu quero aqui deixar a encargo de cada pessoa que está ligada na TV Senado nesse momento, ou que esteja ligado à Rádio Senado neste momento, que esteja me ouvindo falar, deixo a cargo dessas pessoas, a cada ouvinte, a evocação de algum acontecimento no plano familiar, afetivo, laboral, nacional ou mundial que revele os progressos emancipatórios que hoje fruímos. Mas, ao registrar a data da igualdade feminina, devemos lembrar que a vida ainda é muito dura para um incontável número de mulheres, que todos os dias padecem da violência cega e covarde de seus pseudo-companheiros, ou tombam esgotadas em decorrência da brutalidade animalesca do feminicídio. E muita gente diz, e vejam, por que nós precisamos ter no Brasil uma lei que é modelo no mundo inteiro, denominada Lei Maria da Penha? Uma lei, senador Paim, Vossa Excelência, que eu já vou me referir a Vossa Excelência, uma lei que tipifica o crime contra a mulher no âmbito doméstico, no âmbito privado. Por que é preciso? Precisamos entender que a violência a que a mulher está sujeita e que sofre exatamente no lugar onde deveria ser o lugar de maior proteção dela e de sua família, porque com ela sofre seus filhos, com ela sofre as suas filhas também. Isso decorre do fato que no mundo em que vivemos, muitos homens ainda pensam que estão no século passado e que a partir do momento em que se casaram ou se juntaram com a mulher, ela passa a ser a sua propriedade, senador Paim. Porque, eu repito, o que tem e o que pesa no seu subconsciente é que o mundo é a casa do homem e a casa da mulher é só a sua casa. Então, esse pensamento de superioridade dos homens em relação à mulher é o que faz com que a violência perdure e atinja um número
número tão significativo e tão importante de mulheres e famílias indefesas. Muitas vezes, nosso horizonte é tão focado no cotidiano, senhor presidente, que sequer cogitamos o quanto a mulher tudo poderia ser. E, nesses casos, é essencial olhar para as exceções e, nelas, encontrar o melhor caminho a ser seguido. Às vezes, é preciso olhar para o amor para estancar a dor. E é exatamente esse exercício que proponho que façamos juntos nesse momento. Permitimos-nos, só por agora, desejar e antever um cintilante mundo possível, fraterno e livre, em que mulheres e homens têm o benefício da igualdade. Sim, a igualdade não é uma conquista só para as mulheres, mas como muito bem colocou a famosa atriz inglesa e também embaixadora da ONU Mulheres, Emma Watson, em discurso proferido em 21 de setembro do ano passado, 2014, em um evento da Organização das Nações Unidas para o lançamento da campanha He for She em Nova York. Os homens também não têm o benefício da igualdade. Também os homens estão sendo aprisionados pelos estereótipos de gênero e quando eles não estiverem livres, as coisas mudarão para as mulheres como consequência natural. E, senador Paim, eu estou me referindo aqui ao lançamento da campanha He for She. Nós dois acabamos de bater uma foto com os dizeres, eles por elas, senhor presidente. He for She é a denominação em inglês da campanha Eles por Elas. Porque nós estamos, através da ONU Mulheres das Nações Unidas, buscando trazer o homem para a luta das mulheres contra a discriminação que elas ainda sofrem e que a elas ainda é imposta pela sociedade, senador Paim. Porque eu tenho dito, e Vossa Excelência é um exemplo, não porque bateu uma fotografia, mas é um exemplo do dia a dia, o quanto a luta em defesa dos direitos iguais entre homens e mulheres é uma luta de mulheres, mas uma luta dos homens também. Porque não adianta a gente imaginar que vai encontrar ou garantir uma sociedade justa, igualitária, enquanto a mulher estiver submissa ao homem, como ainda está. Olha, eu iniciei meu pronunciamento falando de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para garantir um espaço maior às mulheres no parlamento, porque apesar de sermos mais de 50% do eleitorado, ocupamos somente 10% das cadeiras no parlamento. Se homens não têm que ser agressivos, senhor presidente, mulheres não serão obrigadas a serem submissas. Se homem tem a necessidade de controlar, mulheres não precisarão ser controladas. Tanto homens quanto mulheres deveriam ser livres para serem sensíveis. Tanto homens quanto mulheres deveriam ser livres para serem ambos muito fortes. E assim como Emma Watson, também desejo que esse futuro possível nos reserve um momento em que homens e mulheres enfrentem a realidade e o transcorrer do tempo com união e igualdade. Então, senhor presidente, eu quero dizer que esse pronunciamento fiz nesse momento em homenagem e recordando a data de ontem, dia 26 de agosto, que para muitos países é considerado como o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E fico muito feliz de fazer esse pronunciamento e destacar essa data na exata semana em que o Senado Federal aprovou em primeiro turno uma proposta de emenda constitucional que, se tudo der certo, vai garantir uma presença maior das mulheres no parlamento, porque entendemos que uma maior presença de mulheres no parlamento garantirá um maior e melhor exercício da melhor política que o Brasil e o mundo inteiro merecem. Muito obrigada, senhor presidente.